A história toda de Naruto não existiria sem a intervenção da Akatsuki, temida e poderosa Akatsuki, uma organização criminosa formada por ninjas no Kenin, ou seja, desertores, todos de alto nível, de todas as aldeias. Eles são alguns dos principais vilões de Naruto. Em vários momentos eles passaram completamente qualquer limite. É isso que a gente vai relembrar agora. Vamos lá. Estranhos, Peter aqui! Galera, Akatsuki é uma das forças mais poderosas do mundo ninja de Naruto, se não a mais poderosa. Eles foram formados lá na Terceira Guerra Ninja, mas o propósito inicial era outro. Foi só quando o Nagato assumiu o comando da organização, sob o apelido de Pain, né, que nasceu então a Akatsuki que a gente conhece tão bem hoje, que tinha como objetivo roubar as bestas com caudas. Muitos ninjas famosos fizeram parte da Akatsuki, ou foram associados a ela, como por exemplo o Itachi e o Sasuke, né, os dois irmãos Uchiha lá, em momentos diferentes, sendo todos eles ninjas bem poderosos, Rank S, é o máximo de poder que tem para entrar nessa organização ou para ser associado a ela, e sem ligação nenhuma com as suas vilas de origem, ok? Suas respectivas vilas. A verdade é que a Akatsuki é o lugar perfeito para os bandidos, para os violentos, sabe? Para todo tipo de psicopata agir livremente e ultrapassar qualquer limite. Não tem nenhum vínculo com nenhuma aldeia. Aliás, ultrapassar limites de crueldade é uma prática bem comum por lá. Tanto que eu separei esses exemplos aqui para mostrar para vocês. Saca só. Genjutsu de Itachi. Itachi Uchiha é um dos ninjas mais casca-grossas da história. Ele foi o responsável por executar o massacre do próprio clã. Matou geral, matou inclusive a própria família dele inteira, com exceção do irmãozinho mais novo dele, do caçulinho, o Sasuke. Tinha um propósito, só deixou o Sasuke vivo justamente por esse propósito. O Itachi volta para Konoha anos depois, já como um membro da Akatsuki, com a missão de roubar a besta de 9 caudas, selada no corpo de um moleque, um tal de Naruto Uzumaki, já ouviu falar dele? Pois é. Quando o Itachi, o parceiro dele na Akatsuki, o Kisame, são vistos andando pelos arredores da Folha, da aldeia da Folha, todos os ninjas de elite são convocados para deter essa ameaça. Entre eles, Kakashi e Hatake, outro casca-grossa também. A chegada do Kakashi coloca os dois, a dupla da Akatsuki, em defesa, mas mesmo assim o Itachi consegue aplicar um genjutsu nele. Nesse genjutsu, né, nessa técnica de ilusão, o Kakashi viveu horrores de ser crucificado e morto por um período de 3 dias, quando na verdade foram só alguns minutinhos. E assim, mesmo sem ter se ferido, o Kakashi Sensei foi parar no hospital e ficou um bom tempo por lá. Isso foi uma tortura gigante do Itachi, né? Sasori da Areia Vermelha. Lembra que eu falei que a Akatsuki era o lugar perfeito para todo tipo de gente doida e perigosa? Pois é, um ótimo exemplo disso era o Sasori da Areia Vermelha, que era um ninja que era basicamente um serial killer obcecado por marionete, né? Ele transformava em marionete os corpos das pessoas que ele matava. E ele fazia isso por amor, sabe? Tipo como arte mesmo. Não por um bem maior, nem pela própria Akatsuki, não é isso. O Sasori era um psicopata extremamente cruel. Você acha que a Areia Vermelha era vermelha por quê? Pois é, o cara é famoso mesmo em Tsunagakure, na terra natal dele, justamente por ter matado centenas de pessoas, a maioria inocente, só pelo simples prazer de matar. Felizmente esse aí durou pouco. Ataque dos Jinchuriki. O objetivo da Akatsuki era roubar as bestas com cauda, todas elas seladas em pessoas especiais de cada aldeia, chamadas de Jinchuriki, ou seja, um Jinchuriki era uma pessoa que tinha uma besta dentro, selada dentro dele, ou seja, uma carga muito grande de chakra. Agora pensa, pô, ser um Jinchuriki já não é fácil. Envolve um monte de questões de preconceito dentro da própria vila. Pô, aquele cara é um Jinchuriki, ele tem uma besta enjaulada dentro dele, deixa ele pra lá. Sabe? Então tem um certo preconceito dentro da própria vila. Porque essa pessoa, esse Jinchuriki, tem uma capacidade de destruição que transforma ele numa arma de guerra como nunca se viu antes. E como se não bastasse, eles têm a Akatsuki no encalço. Imagina como é complicado ser um Jinchuriki. Muitos Jinchurikis foram perseguidos de forma brutal, como o Takata, das 6 caudas, o Killer Bee da 8 caudas e, é claro, o Naruto Uzumaki da 9 caudas. Essas pessoas eram atacadas gratuitamente, a qualquer momento, tipo randômico. E se eles não soubessem lutar para se defender, eles seriam vítima do jutsu para extrair a besta do corpo deles, que muitas vezes levava à morte do Jinchuriki. Ficava lá pendurado, com aquele negócio sendo sugado lá o Jinchuriki durante horas ou dias ali. Pô, era uma crueldade gigante. E essas pessoas, geralmente, eram todas inocentes. Ou seja, é a Akatsuki caçando e matando gente inocente por aí, pelo mundo. Sequestro de Gaara. E um ótimo exemplo do que eu acabei de falar com vocês agora foi o sequestro do Gaara, que era um Jinchuriki. O Gaara do deserto era um ninja de Tsunagakure com um passado muito triste. Tipo,
Que background triste, que história triste. Ele era odiado pela própria vila dele, odiado por todo mundo. O pai dele era o Kazekage, que era o líder da Vila da Areia. E tentou matar ele várias vezes, o pai tentou matar ele várias vezes. Ele era visto como um monstro e por causa disso passou a odiar todo mundo, todos. Passou a odiar tudo e todos. Ele não aguentou mais essa pressão. Só que quando o Gaara conheceu o Naruto, ele percebeu um outro lado, né? Que o Naruto também era Jinchuri. Então ele começou a mudar. Esse lado maldoso dele começou a ir de lado, né? Ficar de lado, e ele começou a ficar uma pessoa bacana. Uma pessoa boa. Então ele estava numa melhora constante quando ele foi sequestrado pela Akatsuki. Mais precisamente pelo Deidara. E aí uma cauda dele foi extraído, né? O que levou à morte do Gaara. O Gaara morreu. Ele só não permaneceu morto porque a Shio, a véia Shio, né, que é uma ninja anciã de Suna, literalmente deu a vida para trazer o Gaara de volta. Mas de qualquer forma, uma vida foi tomada pela Akatsuki. E uma vida inocente. E eu posso falar pra vocês, o Gaara sofreu e sofreu muito. Foi até ruim pra nós, espectadores, assistir aquilo. Foi horrível. Morte de Asuma. Um dos momentos mais chocantes, mais tristes de Naruto foi a morte do Asuma Sarutobi, o sensei do time do Shikamaru, pelas mãos do Hidan, que é o membro mais sanguinário da Akatsuki. O membro ruim, o bicho ruim. O Asuma era um mestre, era um sensei muito maneiro, muito querido pelos discípulos, além de ser filho do terceiro Hokage, né, que é o Hiruzen Sarutobi, e ter um relacionamento secreto com a Kurenai, que estava grávida dele quando ele foi brutalmente assassinado. O Hidan, vamos falar desse nojento da Akatsuki. O Hidan, ele usava técnicas que ligavam o corpo dele ao do adversário, provocando muita dor, muito sofrimento antes de matar de fato. E ele ficava muito feliz quando ele via essa dor e sofrimento no rival dele. Felizmente, o Shikamaru, que era o discípulo do Asuma, conseguiu, né, vingar a morte do Asuma contra o Hidan, usando a própria imortalidade do Hidan contra ele, né, e usando a cabeça, como sempre, porque ele é um gênio estrategista. Invasão de Konoha. O arco do Pain termina com a invasão de Konoha por ele, através dos 6 cadáveres que ele controlava como os 6 caminhos de Pain. O mais poderoso e associado a ele era o caminho Deva, que foi contra quem a maior parte da luta aconteceu de fato, enquanto o Nagato controlava tudo de uma distância segura. O Nagato estava longe mesmo, né? As marionetes dele estavam lá lutando, estavam no tapa, né? O Nagato estava meio que seguro. Outros já tinham invadido Konoha antes, né? Como, por exemplo, o Orochimaru. Mas ninguém tinha provocado um estrago tão gigantesco quanto o Pain provocou com a técnica dele de Shibaku Tensei. O cara abriu uma cratera no meio da vila que matou muita gente, destruiu muita coisa, e Konoha levou até alguns anos para se reerguer totalmente, como era antes, sabe, em termos de infraestrutura. Levou anos para isso. Então foi um estrago gigantesco. Foi um ataque direto contra a vila ninja mais poderosa do mundo, que é a Vila da Folha. O que dá uma boa noção de como que a Akatsuki era atrevida nos objetivos dela. Tudo sob o comando, justamente, do Pain. Morte de Jiraiya. Mas provavelmente, ok, o que mais chocou todo mundo foi a morte do Jiraiya, né? Que é o querido mestre do Naruto e um dos ninjas mais respeitados do mundo. Quem que não gostava do Jiraiya? Pô, o cara mais gente boa, mais sangue bom que tinha todo o anime. Como é que foi isso? Pô, o velho Sennin, como ele era conhecido, ele foi até a Megakuri para investigar o comando da Akatsuki, porque a Akatsuki estava lá. E lá ele descobriu o Nagato, um órfão que ele mesmo, a Tsunade e Orochimaru, tinham salvado na outra guerra. Olha isso. O Nagato realmente já era um jovem diferenciado, né? Portador do Rinnegan. Porra, um jovem portador do Rinnegan, que é um dos poderes mais apelões que existem em toda a franquia de Naruto. Só que esse jovem estava bem diferente da criança que o Jiraiya conheceu. O Jiraiya salvou ele criança, mas adulto ele já estava totalmente mudado. Os dois lutaram e o Jiraiya sofreu uma derrota muito sangrenta e foi executado friamente pelo Pain. Algo que o Naruto sentiria demais, né? Pô, imagina, perdeu o grande mestre dele. O Jiraiya, galera, era um personagem muito querido pelos fãs. A morte dele foi um baque, assim, tipo, dos grandes. Se eu tivesse que falar pra vocês dos momentos mais tristes de todos os animes, esse aí com certeza tá. Com certeza foi uma coisa muito impactante pros animes, ok? Muita gente ainda não se recuperou, inclusive, eu tenho certeza disso. Mas me diz você lembra de mais alguma vez que a Akatsuki passou por cima de qualquer limite aceitável? Você conhece algum outro anime que tem alguma outra organização ou vilão que fez algo parecido? Comenta aqui embaixo que a gente pode trazer um outro vídeo. Pô, tem Hunter x Hunter, ih, tem muita coisa. E Okusho, a gente pode trazer muita coisa bacana sobre outras organizações vilanescas, hein? Depende do seu comentário. Metralha. Tamo junto, obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Obrigado por isso, obrigado por você estar aqui levantando a galera do canal, levantando esse canal sem parar. A gente não consegue parar nunca por causa de você. Te espero no próximo vídeo, valeu, fui!